A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Neste momento estaremos dando início ao nosso resumo da lição de número 7 desse segundo trimestre de 2019, a ser ministrada no próximo domingo, 19 de maio. O título da lição é O Desafio das Novas Teologias e Modismo. Mas, antes de começarmos o nosso resumo, quero mais uma vez agradecer a todos os irmãos que têm colocado seus comentários, que têm deixado seu like, que têm sintonizado os nossos vídeos. Eu agradeço de coração, irmãos. É por isso, irmãos, que estamos empenhados em fazer toda semana esses vídeos para ajudar os irmãos na escola bíblica dominical. Posto isso, vamos à lição. A palavra teologia, ela tem a sua origem no grego. Ela é formada de theos, que quer dizer divindade, e logos, que significa palavra. Por extensão, nós temos que ela tem um significado de estudo, análise, consideração ou discurso sobre alguma coisa ou algo que tem existência. A incorporação do termo teologia pelo cristianismo teve lugar na Idade Média, entre os séculos IV e V, com o significado de conhecimento e saber cristão acerca de Deus. Irmãos e irmãs, lembremos que um dos 5 solas é somente as Escrituras. Ou seja, não podemos nos omitir diante do desafio das novas teologias e modismos. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, na Nova Versão Internacional, diz: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O nosso textuário diz: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3,18. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus é amá-lo cada dia e cada vez mais. Crescer na graça é ser cada vez mais grato a Deus pelo seu gesto de amor incondicional, conforme João 3,16. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus é entender Tito 2, 11 e 12, na Nova Versão Internacional, que diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A primeira estrofe do hino número 1 da harpa cristã diz: Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Verdade aplicada à igreja contemporânea, para vencer a guerra espiritual, precisa estar informada sobre as rápidas mudanças e alicerçada na palavra de Deus. Provérbios 3,13 diz assim: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Efésios 6,17, na Nova Versão Internacional, diz assim: Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Objetivos da lição: primeiro, mostrar novas teologias e modismos. Segundo, refutar à luz da palavra essas teologias. E terceiro, comparar as afirmações errôneas com a palavra de Deus. Os textos de referência encontram-se em Atos,
capítulo 17, versículos 10, 11 e 12. Irmãos e irmãs, os cristãos da cidade de Bereia, ao ouvirem a mensagem do Evangelho de Jesus e a revelação de que ele era o Messias, conferiam atentamente as profecias para ver que as palavras anunciadas estavam de acordo com a revelação de Deus. Isso fez com que os apóstolos a considerassem uma igreja nobre. Dessa forma, muitos deles creram, tanto judeus como gregos. Os bereanos nos ensinam muito com respeito ao amor à palavra de Deus. Mesmo ouvindo Paulo e Silas, dois homens de Deus profundos e respeitados, eles não abriram mão de ter a certeza de que suas palavras eram um reflexo do que estava escrito. Irmãos e irmãs, temos que estar bem atentos ao que está sendo pregado, antes de concordarmos, darmos o nosso amém, aplaudirmos, ou fazermos sim com a cabeça, ou mesmo dar um brado de glória a Deus e aleluia. Infelizmente, muitos são sensibilizados com a performance e o carisma dos pregadores, mais do que com o conteúdo das suas pregações. Introdução. Os desafios dos nossos tempos exigem de nós autorreflexão e uma vida pautada na palavra de Deus. Contudo, não podemos perder a nossa identidade. Irmãos e irmãs, temos que fazer uma reflexão e perguntar a nós mesmos: por que sou crente? Será que eu sou mais um daqueles que só seguia Cristo quando ele multiplicava pães e peixes, conforme Mateus 14, 13 e 21, e Mateus 15, de 32 a 39? Ou porque ele promovia pescas milagrosas, conforme Lucas 5, de 1 a 11, e João 21, de 1 a 14? Ou porque curava os enfermos e expulsava demônios, conforme Marcos 1, 34? Ou ainda porque ele tem as palavras de vida eterna, João 6, 68. O pragmatismo pentecostal. O evangelho das multidões, em detrimento ao evangelho da renúncia e do discipulado, tem caracterizado os tempos atuais. A busca por resultados, em detrimento à observação da palavra, valores e ordenanças, tem sido notório em nossos tempos. Irmãos e irmãs, as multidões procuram as bênçãos de Deus, mas nós devemos buscar o Deus das bênçãos e ouvir aquilo que precisamos ouvir, e não aquilo que queremos ouvir simplesmente para agradar o nosso ego. 1.1. Pragmatismo religioso e discipulado. O pragmatismo é um pensamento filosófico criado no fim do século XIX pelo filósofo americano Charles Peirce, que viveu de 1839 a 1914. Pelo psicólogo William James, que viveu no período de 1844 a 1910. E pelo jurista Oliver Wendell Holmes Jr., que viveu no período de 1841 até 1935. Eles se opunham ao intelectualismo, considerando o valor prático como critério da verdade. Hoje em dia, está patente aos nossos olhos que tal filosofia se instalou no meio evangélico, no sentido de que os fins justificam os meios, ou seja, com o intuito de alcançar determinado objetivo, seria aceitável tomar qualquer atitude para fazer crescer numericamente a sua denominação. Usa-se de todo e qualquer sacrifício, nem que para isso se distorça a sã doutrina da palavra de Deus. O resultado disso tem sido espiritualmente catastrófico, conforme o Senhor disse em Mateus 15, 14. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego,
ambos cairão na cova. Na obra de Deus, conforme 1 Coríntios 3,6, nos cabe, como Paulo, plantar a semente do Evangelho e, como Apolo, regar com a sã doutrina bíblica. Mas a Deus, e não a nós, é quem cabe dar o crescimento. 1.2, o profeta bíblico. Irmãos e irmãs, João Batista, segundo o nosso Senhor Jesus, foi o maior de todos os profetas até então. Lucas 7:28. Ele denunciava o pecado, trazendo uma mensagem de arrependimento, Mateus 3:2, e mostrava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Esse é, em essência, o ministério do profeta bíblico. A predição do futuro é feita apenas para mostrar as consequências da obediência e da desobediência à vontade de Deus. 1.3. A procura por profecias. Em toda a história da humanidade, as pessoas sempre se interessaram em saber o que lhes iria acontecer no futuro. Hoje em dia não é diferente. São procurados os que fazem adivinhações por meio de cartas, bolas de cristal, horóscopo, consulta a espíritos e outros meios de magia, e, normalmente, pagando por esses serviços. Infelizmente, irmãos e irmãs, no meio evangélico, encontramos aqueles que procuram as pessoas que têm o dom de profecia para que eles profetizem a respeito da sua vida e do seu futuro. Em primeiro lugar, não é o portador do dom a fonte da mensagem, mas Deus, o qual usa quem Ele quer, no momento em que Ele quer, da forma que Ele quer e para quem Ele quer. 1 Coríntios 12, de 1 a 7. Em segundo lugar, a função da profecia é de exortar, consolar e edificar, conforme 1 Coríntios 14, 3, e não de dirigir a vida de ninguém. O pior disso tudo é que muitos se aproveitam do fato de, supostamente, serem profetas e usam desse fato como fonte de lucros em cima dos incautos. Ponto 2. Novas teologias e modismos. O evangelho simples, a mensagem da cruz e o advento do reino de Deus têm sido esquecidos e trocados por uma mensagem que, apesar de aparentemente parecer bíblica, possui mais características de autoajuda ou outra coisa do que o motivo pelo qual Jesus derramou seu sangue na cruz e deu a sua vida por cada um de nós. 2.1. O triunfalismo. Tomando como base uma interpretação de Isaías 53:5, totalmente fora da realidade e que nunca foi dessa forma ensinada no Novo Testamento, o triunfalismo afirma que um verdadeiro crente cheio de fé não pode ser assolado por alguma enfermidade. E se isso ocorrer, é porque sua fé diminuiu ou porque se desviou. A época em que não haverá mais enfermidades é quando forem criados novos céus e nova terra, conforme Apocalipse 21:1 e Apocalipse 22:1 e 2. 2.2. A teologia da prosperidade. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós ofertamos a Deus em agradecimento e por amor a tudo que Ele já fez por nós, pela sua grandeza, pela sua majestade. E não por interesse, como a chamada teologia da prosperidade conduz o indivíduo a ofertar. Irmãos e irmãs, Deus sonda os corações e mentes.
Salmo 7, 9. E nada está encoberto aos seus olhos. Hebreus 4,13. É pura infantilidade não saber que Ele, o Senhor, mais do que ninguém, conhece as verdadeiras motivações dos nossos atos. O hino de número 5 diz assim na sua primeira estrofe: Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. 2.3. A confissão positiva. Irmãos e irmãs, o cristianismo não é uma religião em que palavras mágicas ou de efeito vão mover os céus a nosso favor. É claro que, conforme Efésios 5, 19 e 20, nós temos que ter um falar entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no nosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o falar do cristão é importante e reflete também que ele é um verdadeiro servo de Deus. Nós não podemos usar palavras negativas, palavras de derrota, palavras que não vão produzir bons efeitos sobre as nossas vidas. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é usar palavras como se elas fossem palavras mágicas, como se elas fossem mover a mão de Deus a nosso favor. Em Atos 19, teve um grupo de homens que foram expulsar os demônios usando o nome de Jesus a quem Paulo pregava. E, embora eles tenham usado o nome de Jesus e falado realmente uma coisa correta que Paulo pregava, que era o Senhor Jesus Cristo, o demônio não se sentiu sensibilizado com isso e pulou em cima deles, fazendo eles correrem e passar vergonha. Então, irmãos, não é a palavra em si, mas o que está por detrás da palavra, o que está dentro do contexto da palavra, é que é válido para as nossas vidas como cristãos. Irmãos e irmãs, somos apenas criaturas e não podemos ousar determinar nada a Deus ou declarar que estamos tomando posse de bênçãos fora do contexto em que foram prometidas. Ponto 3. A experiência pentecostal e a palavra. Não podemos dissociar a palavra da experiência. Na verdade, um completa o outro. Não devemos valorizar um em detrimento do outro. A busca deve ser sempre crescer na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3, 18. Mateus 22, 29, na Nova Versão Internacional, diz assim: Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. 3.1. O poder do Espírito. O poder do Espírito Santo. Primeiro, convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Segundo, garante a salvação. 2 Coríntios 1:22. Terceiro, nos guia a toda a verdade. João 16:13. Quarto, produz fruto. Gálatas 5, 22, 23. E, quinto, opera os dons e ministérios. 1 Coríntios 12, 4 a 5. 3.2. Malversação dos dons. Ezequiel 13, 3 diz assim: assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. 1 Coríntios 14, 32, 33 diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos.
Em consonância com o nosso comentarista, a base para a administração dos dons, como em tudo na nossa vida, é o amor. 1 Coríntios 13, 3.3, aprofundamento na palavra. Irmãos e irmãs, o essencial para nós não é se aprofundar na teologia, embora não seja um erro, mas é nos aprofundar na base da verdadeira teologia, ou seja, a palavra de Deus. O coro do hino 505 da harpa cristã diz assim: as palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Conclusão: o nosso grande desafio atual é viver a palavra de Deus em sua essência, não perdendo a nossa identidade pentecostal. Ao guardar e conhecer a palavra de Deus, viveremos com saúde espiritual as bênçãos de Deus para nós. Nesse ponto, nós estamos encerrando o nosso comentário da lição de número 7. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês, meus irmãos, meus amigos, que têm acessado aos nossos vídeos. A minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.